Olá, vamos para a live de hoje. A live de hoje tem por título Boas Novas de Grande Alegria, parte 2. Pastor Gilson Brito e o Quarteto Nosso Rei para você agora. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Mais uma vez com vocês, isso é muito bom. Eu agradeço a Deus porque todo dia tem a voz da profecia. E melhor ainda é saber que nós não estamos sozinhos, nós desfrutamos da sua gentil audiência, da sua agradável companhia e que nosso maravilhoso Deus nessa hora esteja com todos nós, comigo aqui, com você aí e com todos que participam deste momento de louvor, de adoração e de reflexão na palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas e eu vou ler o capítulo 2, a partir do verso 8. Lucas 2, versos 8 a 14. Está escrito assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Amém. E ficaram tomados de grande temor. Boa noite. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Certamente você conhece, já havia lido ou ouvido algo a respeito deste episódio. No dia quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, alguns pastores estavam nos campos cuidando das suas ovelhas. Interessante que esses pastores faziam o mesmo trabalho que séculos antes, Davi, o rei Davi, quando ainda era um jovenzinho, ele também cuidava dos rebanhos do seu pai naquela região, na região de Belém. E ali estavam os pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E de repente aparece um anjo de Deus diante deles. Imagine que situação, não é? Que experiência extraordinária. E eles viram a glória do Senhor, a glória de Deus brilhou ao redor deles. E então eles ouvem os anjos dizendo assim: não tenham medo. Trazemos para vocês boas novas de grande alegria. E isto será, disse o anjo, para todo o povo. Ou seja, Amém. Para todas as pessoas, em todas as nações, em todas as partes. O Evangelho, boas novas de salvação, boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E então o anjo disse: vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Eu fico pensando, como pode? Amém.
aquele que Vamos tinha curtir suas essa live, vestes pessoal, reais, para que mais pessoas usando tenham uma coroa acesso. de glória, em elevada posição, então desce a essa terra e se torna uma criancinha envolta em faixas e deitada numa manjedoura, num coxo, onde os animais se alimentavam. A manjedoura foi o primeiro bercinho do menino Jesus. Isso é interessante, viu? E subitamente está escrito, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Sem dúvida, um plano que tem origem em Deus traz glória a Deus e paz aos homens. Em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite, essa é a mais importante mensagem de toda a Bíblia. Essa é a mais linda revelação do Senhor para você e para mim. Deus tornou-se homem e habitou entre nós, revestiu de humanidade a sua divindade. Deus cruzou o abismo que separava o céu da terra. Deus invadiu o nosso caos, nosso vale de trevas e morte. Veio ao encontro da humanidade perdida, trazendo boas novas de grande alegria. Certa vez, Billy Graham, grande pregador, falecido há poucos anos, ele disse assim: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi Deus descer e pisar na terra. Exato. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Porque o Senhor Jesus Cristo, o descendente da mulher, lembra? Gênesis 3,15, que foi objeto de nossa reflexão no programa de ontem. O descendente da mulher, ele desceu até nós. Ele veio a nós. E ele esmagou a cabeça da serpente, ainda que por ela tenha sido ferido. Mas ele a venceu. O bem venceu o mal. Em Jesus Cristo a vida vence a morte. A alegria vence a tristeza. Os sorrisos vencem as lágrimas. Confie no Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração. Porque Cristo veio e Jesus constitui-se em boas novas de salvação, em boas novas de grande alegria. Amém. Receba Cristo como seu Salvador pessoal e desfrute a alegria da salvação. Então, Jesus Cristo nasceu, veio aqui à Terra como um homem, né? Ele veio aqui à Terra, né? Como o pastor Gilson citou, o maior acontecimento. Ah, certo, pastor. Vamos orar sim. Deus está no comando de tudo. Amanhã Deus vai estar no comando de todas as coisas. Jesus Cristo nasceu e ele veio aqui à Terra como um homem, né? É interessante que o homem ele se coloca no lugar de Deus, mas nós que somos seres humanos não podemos assumir o lugar de Deus. Que o maior acontecimento, na verdade, foi esse que aconteceu. O Cristo vir aqui à Terra, pisar a Terra, andar em nosso meio. Claro que ir à Lua é um feito também histórico, mas não é tanto quanto o Cristo descer aqui na Terra e andar entre nós. E a Bíblia diz aqui, né, que os pastores estavam no campo. Isso é uma evidência de que naquela época não era o 25 de dezembro, porque lá no 25 de dezembro, lá na Judéia, é frio e ninguém fica lá cuidando de ovelhas lá nos campos durante o período
do frio, do período do inverno. Então, enfim, é uma evidência, né? Talvez, pelo que está se mostrando aqui, Cristo não nasceu, na verdade, em 25 de dezembro, como as pessoas estão aí já se preparando para comemorar o Natal. Aí agora tem uma figura que vai tomar, vai tomar o lugar de Jesus nesse período, que é exatamente o Papai Noel. As pessoas falam mais nele do que em Jesus. Nós não tivemos o privilégio que tiveram os pastores que estavam em Belém naquela noite quando Jesus nasceu. Nós não vimos e não ouvimos os anjos. Nós não vimos o menino recém-nascido. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o teu Espírito coloca em nosso coração a certeza de que Jesus veio, nasceu, viveu, morreu por nós, está intercedendo no santuário celestial e virá para nos buscar. Amém. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu Espírito coloca em nosso coração a convicção de que em Jesus Cristo nós temos vida eterna. Louvamos-te, Senhor, pela alegria da salvação, pelas boas novas de grande alegria em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a te amarmos cada vez mais, e que quando a eternidade começar para os teus filhos, estejamos lá, entre aqueles que creram, que viveram pela fé, e por isso serão recompensados com a eternidade ao teu lado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Temos que estar preparados para viver com Jesus. Jeane, está aqui na live também, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Bom seria se desse para entrar na live aí agora, pastor, falar com o povo também, falar com o povo, com o público aqui nesse momento. Pastor Nilton Lima, já faz um tempinho aí que 104.9. Ah, sim, tá com internet instável, né? Tá certo, pastor. A gente vai deixar para outro dia então, né? Aí aqui fica a critério seu. Vamos lá, logo hoje que o assunto tá gostoso, né? Que é o nascimento de Jesus. Você ouviu o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja, aqui o contexto desse texto que o pastor Gilson leu é Lucas capítulo 2. Quando você lê o capítulo 2 de Lucas, você vai perceber que ele está exatamente no contexto do nascimento de Jesus. O capítulo 1 de Lucas trata aqui, né, exatamente do nascimento de João Batista, né, que o anjo aparece a Zacarias e fala sobre o nascimento de João, e depois o anjo aparece a Maria e fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. É importante destacar isso aqui, porque assim, o Evangelho diz o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, que Maria, ela não havia coabitado com ninguém quando Jesus Cristo nasceu. Isso é importante você saber, porque assim, existem pessoas que levantam aí certas ideias, certas filosofias, dizendo assim, Jesus Cristo é um homem, ele andou aqui na terra porque ele andou, mas ele na verdade foi gerado aí de um ato de Maria que não foi assim um ato correto. As pessoas assim às vezes até falam que Maria teve uma certa união com alguém, né? Um relacionamento sexual com alguém antes daquele período. Mas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, fala que
Jesus, desculpa, o capítulo 1 fala que Jesus nasceu, a Bíblia diz assim, a partir do verso 18, que Jesus Cristo ele nasceu em Maria, e Maria estava desposada com José, ela estava noiva de José, e aí então eles não tiveram, eles não haviam coabitado, e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Aqui fala que ela estava grávida por obra do Espírito, mas José, o seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José dizia: essa mulher está me traindo. Como pode ela ficar grávida e dizer que é obra do Espírito Santo, sendo que de fato uma pessoa, quando está grávida, é porque teve um relacionamento sexual com alguém? E aí, como é que Maria explica essa situação? Aí o texto vem falando aqui, né, que o anjo aparece para José, e ele cita um texto de Isaías que fala assim, no verso 22, Mateus 1, 22, diz assim: ora, tudo isto se aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer, aqui na profecia de Isaías, que está lá em Isaías capítulo 7, verso 14, essa profecia fala que a virgem ficaria grávida, e a virgem ficando grávida, ela daria luz a um filho, e esse filho seria, no caso, o Messias. Aqui no Evangelho de Lucas, há a narrativa de como foi que o anjo falou com Maria. E aí, então, o anjo fala: olha, Maria, você ficará grávida. E então, a Maria, de certa forma, fala: mas como? Aí, então, ele diz assim no verso 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Aqui está dizendo que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aí você entende agora, né? O contexto, ou seja, não foi algo assim de uma obra humana, né? No caso, Maria tendo uma relação com alguém que fez com que ela engravidasse. Não. Foi o próprio Espírito Santo que escolheu ela para ser a mãe do Messias. E aí, fazendo um link com o programa passado que nós falamos aqui, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E é esse descendente da mulher aqui, que é Jesus, que viria para derrotar para sempre o reino das trevas. Aí vem o texto do capítulo 2, né, que diz que a Bíblia fala aqui que no tempo de César Augusto foi publicado um decreto onde toda a população estava sendo convocada, né, lá no Império Romano, para recensear-se, cada uma na sua cidade de origem. E José e Maria, José, na verdade, era judeu, ali no caso, ele era da cidade de Belém. E aí então Jesus ele vai com Maria e José, né? Claro, Jesus ainda estava no ventre de Maria. Maria vai para Belém, e lá ela fica com José, e naqueles dias que ela fica com José, a Bíblia diz que eles têm um menino Jesus. E é muito interessante, né, a narrativa do capítulo 2, que fala que eles procuravam um lugar para assim ter o menino, para Jesus nascer, e a Bíblia diz que eles não encontravam lugar. Eles de fato não haviam encontrado lugar. E aí então o que acontece?
a Bíblia diz que Jesus nasceu num lugar que é chamado de estrebaria. E aí, então, em Lucas 2, verso 6, diz assim, ó, estando eles ali, aconteceu que se completassem os dias. E ela concebeu e deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A manjedoura, aqui era um lugar onde se colocava comida para animais. Naquele tempo havia muito, assim, na Judéia, as pessoas cuidando de animais e cuidando ali criando animais e tal. E o fato é que aqui haviam, em vários lugares, haviam lugares como esse aqui, a manjedoura, que era o lugar que os animais comiam. E a estrebaria era o lugar que os animais ficavam. Agora você imagina que humilhação, hein? Mas não é uma humilhação assim, que eu poderia dizer daquelas humilhação, mas eu digo assim, que cena, hein? Porque assim, ó, o rei do universo, ele desceu do trono e ele nasceu numa humilde estrebaria, sem a companhia de muitas pessoas. E mais, as pessoas que ali vieram iluminadas pelo Espírito Santo, porque Deus havia falado com elas a respeito daquele acontecimento. Esses homens que aparecem aqui na história, no capítulo 2, verso 8 de Lucas, eles eram pastores e eles estavam nos campos lá da Judéia, cuidando dos rebanhos nas vigílias da noite. E o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Esse verso dá a impressão de que esses pastores estavam conversando alguma coisa sobre o nascimento de Jesus. E aí então o anjo desce e passa a falar com eles. E diz assim, ó, não temais, eis aqui que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Ó, esta notícia que eu vou trazer para você é para todas as nações, para todos os povos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada na manjedoura. Aí a Bíblia diz que os pastores ouviram isso e ficaram assim parados e pensando, nossa, que coisa maravilhosa, que maravilha, o Salvador do universo nasceu. E aí então aqueles homens ficaram alegres com o nascimento de Jesus. E subitamente os anjos, diz o verso 13, apareceram no céu naquele dia, cantando, a multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a que ele quer bem. E aqui os anjos estão louvando a Deus pelo nascimento de Jesus, porque aqui parte do plano de salvação já estava sendo concretizado, porque assim, ó, isso aqui é apenas o início, mas quando você lê a história do nascimento de Jesus, você percebe que há um conflito acontecendo por trás, mas aqui é o início, ou seja, o plano de salvação estava sendo ali já executado, ou seja, o Deus do céu e da terra, ele desceu de forma humana agora, e ele passou a viver entre nós. É o que a Bíblia diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e é exatamente isso aqui que está acontecendo. Agora vejamos o que diz o texto no verso 15, que ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos estes acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitados numa manjedoura, e vendo divulgaram tudo que lhes haviam sido dito a respeito do menino. E todos que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava essas coisas, meditando-as no coração.
voltaram os pastores alegres, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como havia sido anunciado. Quer dizer, os anjos apareceram e disseram: olha, nasceu o Salvador. E aqueles pastores se alegraram. Eles foram até Belém. E aqui tem uma curiosidade sobre Belém. Belém, você sabe o que significa? Tem até uma cidade aqui no Brasil que tem esse nome, né? Belém do Pará. Mas Belém da Judéia é exatamente uma cidade muito conhecida, mas muito falada até hoje. Porém, a palavra Belém significa cidade do pão. E Jesus posteriormente vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Aqui no livro de Miqueias, no Antigo Testamento, existe um texto muito interessante. Quando Mateus ele cita que o decreto sai, na verdade, quando o decreto sai e que Maria e José vão para Belém, o evangelista ele cita essa passagem aqui, ó. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim, ó: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que está dizendo Miqueias aqui? Jesus nasceria em Belém. E aí o evangelista, quando cita o nascimento de Jesus em Belém, ele exatamente cita esta profecia. O evangelista Mateus, ele faz essa referência quando ele cita a história dos magos. Os magos vieram da Pérsia porque viram a estrela brilhando no Oriente, e eles também eram estudiosos da Bíblia, eram pessoas que estavam esperando a vinda do Messias, e aí então eles vão até Herodes e interrogam a respeito do nascimento de Jesus, e Herodes fala assim: mas quando vai nascer o Messias? Aí então os sacerdotes vão consultar a Escritura e eles abrem exatamente a profecia de Miqueias, que diz que Jesus Cristo nasceria em Belém da Judéia. E é por isso que lá em Belém, naquela noite, quando Jesus nasceu, aqueles pastores foram alegres, foram assim, cheios de alegria, cheios de ânimo, porque o Senhor Jesus nasceu naquele momento. E é interessante, né, que eles referiram tudo o que havia acontecido ali nos campos, e Maria e José estavam guardando todas aquelas palavras, meditando-as no coração. Isso é muito interessante. É muito, muito interessante, muito importante essa história do nascimento de Jesus. A história também dos magos, que se passam cerca de um período de tempo depois, né? Os magos não vieram no mesmo dia em que os pastores, né? Mas a história do Evangelho de Mateus no capítulo 2 nos dá a entender de que já havia se passado algum período de tempo, mas o fato é que tanto os pastores como os magos, eles foram guiados por Deus até Jesus. E por quê? É porque é o que está escrito na Bíblia. Você lembra do que eu falei? Você que está me acompanhando desde o início do programa, qual foi o verso que eu citei de Ezequiel? Lá em Ezequiel, no capítulo 36, fala que os gentios, diz assim, Ezequiel 36, então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Veja que aqui ele menciona os gentios. Os gentios eram o povo que não fazia parte do povo de Deus, eram pessoas de outras nações, de outros povos. Então, de certa forma, os gentios ficariam sabendo de algo que o Senhor faria no meio do seu povo. E aqui, no caso de Ezequiel, trata-se exatamente
do contexto da reedificação de Jerusalém após o cativeiro. Mas quando você traz o princípio, por trás do verso para o nascimento de Jesus, é a mesma coisa. Ou seja, o que aconteceu lá no nascimento de Jesus, os gentios também ficaram sabendo. Agora, os gentios, eles vieram, né, pessoas como os magos, vieram para adorar a Deus, para prestar culto a Cristo naquele momento ali, e os pastores também, né? Agora tem muitas pessoas que falam assim, que perguntam assim, é errado comemorar o nascimento de Jesus? Você já deve ter ouvido essa pergunta, né? No programa na Mira da Verdade, de vez em quando aparece essa pergunta aí. É errado não comemorar o nascimento de Jesus? Olha, não é errado. Mas é errado você fazer no nascimento de Jesus o que a mídia faz, o que o comércio muitas vezes faz. Que as pessoas usam dessa data, no caso, uma data que foi colocada pelo homem, e não assim pela Bíblia, conforme nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas, quando os pastores estavam lá no campo, quando Jesus nasceu. Isso dá a entender de que era um período que não era o inverno. Se você for lá para a Judéia, lá para os campos da Judéia nesse período de dezembro, você vai ver que é muito frio, é impossível ficar alguém cuidando de rebanhos lá durante esse período. Então é uma evidência de que Jesus não tenha nascido no 25 de dezembro. Foi uma data que o homem colocou como se fosse ali o período do nascimento de Cristo, o dia. Mas, enfim, hoje você assim vê que até nesse período, nessa data, as pessoas são influenciadas a lembrar muitas vezes do Papai Noel, a lembrar do presente, e perde o foco desse assunto aqui. Ou seja, quando você liga na internet, na TV, aí nas redes sociais, se fala-se muito no presente, no que você vai dar de presente para outra pessoa, no que você vai comprar para aquela data, que você vai colocar na mesa ali para você fazer alguma coisa, mas assim não se fala do nascimento de Jesus Cristo, não se explica como foi o nascimento de Jesus, não se fala sobre a importância do nascimento de Cristo para a humanidade. Aí então, como eu disse para você, não é errado você comemorar o nascimento de Cristo, mas é errado você perder o foco de Cristo, ou seja, você tirar Jesus do centro e colocar outras coisas. E aí vem uma série de coisas que as pessoas fazem, né? Mas assim, querido amigo ouvinte, hoje eu quero dizer uma coisa para você. Essa vinda de Cristo aqui à Terra foi exatamente para que eu e você tivéssemos a salvação. A primeira vinda já aconteceu. Isto aqui é um fato histórico que ficou marcado na história da humanidade. Um divisor de águas aí, né? Porque antes Jesus Cristo era apenas Deus. Mas agora quando ele desce e ele entra no ventre de Maria, ele se torna homem também. E ele passou também pelas fases que nós, seres humanos, passamos. Tipo, aprender a comer, aprender a andar, aprender a fazer as coisas. Enfim, Jesus Cristo foi uma criança e, embora fosse Deus, ele não usurpou os seus poderes como Deus aqui na terra. Ele andou como um homem humilde, fazendo o bem, pregando a paz também quando exerceu seu ministério. Mas, antes de tudo, ele veio aqui à terra para mostrar que você é importante para Deus. Por isso eu quero nessa noite dizer para você o seguinte: Jesus, ele está aqui com você. Hoje ele está aqui. Se você crê nisso, coloca a tua vida nas mãos dele. Porque esse Jesus que desceu do céu, ele hoje desce mais uma vez para estar com você. E ele quer levar você para a eternidade. Mas como é que você vai?
você tem que se preparar, tem que estar preparado para a volta de Jesus. E assim, amanhã nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Nós temos muito que falar ainda sobre o plano de salvação. Mas eu agradeço a você pela audiência. Vamos orar nesse momento, vamos nesse momento entregar a nossa vida a Jesus. Eu quero fazer um desafio a você. Que você medite no nascimento de Jesus, que você pense bem a respeito do plano de Deus para a sua vida e coloque nas mãos dele tudo que Deus assim tem para a sua vida. Coloque nas mãos dele, peça que ele faça o melhor para a sua vida. Saiba que Jesus, ele veio aqui em prol da sua salvação. Ele está disposto a salvar você, a dar a vida por você. Por isso, coloque sua vida nas mãos dele nesse momento. E vamos orar para que Deus trabalhe na sua vida e no seu lar também nesse momento. Ó Deus eterno e soberano, obrigado pelo aprendizado hoje do nascimento de Jesus. Que maravilha, Senhor, saber que Jesus desceu e veio aqui à terra, andou entre nós e veio para nos salvar. Que as suas bênçãos, ó Deus, sejam sobre a vida dessa pessoa, desse lar, dessa família. Que o Espírito Santo trabalhe aqui e faça uma obra de transformação. Que assim como Jesus desceu e veio à terra e andou entre nós como seres humanos, que assim também o Espírito Santo desça hoje, trabalhe nessa vida aqui, nessa família, nesse lar, nessa casa, e faça uma obra por inteiro, uma obra de restauração e transformação. Eu sei, meu Deus, que só o Senhor pode fazer esta obra, transformar o coração de cada um dos seus filhos e ajudá-los a estar firmes na tua presença. Eu oro, Senhor, por essa pessoa, pela sua família, pelo seu lar, para que haja salvação. E eu agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui nesse lar trabalhando na vida de cada um dos amigos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Vem aí o programa Na Mira da Verdade, para você que está ouvindo aí pelas ondas da rádio. A programação vai continuar, certo? Vamos continuar ouvindo mais da palavra de Deus. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Amanhã eu retorno com mais um programa ao vivo aqui nas ondas da Coração FM. Glória a Deus. Gessé. É isso aí. Agradeço aqui os amigos do TikTok também, né? Gabriela passou aqui, né? Jeane, Pastor Newton. E é sempre muito bom ter a participação de vocês aqui. E assim vamos estar conhecendo mais da vontade de Deus também. Bom, eu vou encerrando por aqui a live, certo? Bom, grande Gessé, há muito tempo falecido, esse cantor, até hoje tem sucesso,
faz sucesso hoje no mundo, as suas músicas, as belíssimas canções do Gessé. Chegam, guiados por uma estrela de luz, o grande rei nascido tão pobremente, eterno amigo, vindo nos revelar. Bom, eu vou ficando por aqui, viu? Ótima noite aí.